Oba, 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 rapaziada. Tranquilinho? Beleza? Então é o seguinte, ó. Continuando aqui a aula de Guerra Fria, né? Essa aula hoje a gente vai falar sobre a corrida armamentista e a corrida espacial. Ok? Então, vamos lá pra gente não demorar muito aqui. Vamos embora. É o seguinte, como eu falei pra vocês, a gente agora tem um mundo bipolar. Né? Na aula anterior a gente viu como isso se formou, como os Estados Unidos e a União Soviética passaram a serem os protagonistas aí e os grandes líderes desses dois blocos, o capitalista e o socialista. Então, diante disso, eu falei também que os Estados Unidos soltaram uma bomba atômica lá em meio às discussões da conferência para ver como é que ficaria a divisão da Alemanha, principalmente de Berlim. Né? Isso foi uma demonstração de força. Olha só, cara, eu sou forte pra caraca, olha a bomba que eu tenho aqui, mano. Entendeu? Então, a União Soviética correu atrás e também conseguiu. 10 anos depois ela já tinha a sua bomba também. E vários outros países vão correr atrás dessa bomba atômica porque são países que são respeitados, né? Porque é uma bomba absurda, um poder absurdamente destrutivo. Mas essa corrida armamentista não ficou só nessa coisa da bomba atômica, né? Você tinha que desenvolver armas cada vez maiores, cada vez mais impactantes, mais destrutivas, para mostrar para o outro a superioridade do seu modelo. Olha só, meu modelo é melhor, a gente tem essa arma aqui, ó, mas a gente tem esse radar, a gente tem esse negócio aqui, ó, essa arma aqui, enfim, a gente tem cada vez essa tecnologia, a gente tem cada vez mais coisas. Então, o mundo ficou assistindo a um grande investimento em armas, né, em poder de destruição, para saber quem era mais forte que o outro. Então a corrida armamentista cuida disso, de quem vai ter mais armas para ser mais poderoso que o outro. Entendeu? E dá proteção também ao seu bloco. Certo? Diante disso também, na Guerra Fria, a gente tem a crise dos mísseis. A crise dos mísseis foi o seguinte, né? Os Estados Unidos colocaram mísseis atômicos nucleares, né, na Turquia, ou seja, pertinho da União Soviética. Né? O que a União Soviética fez? Colocou mísseis em Cuba, né? Também para ficar perto. Só que olha o problema para os Estados Unidos. Olha o mapa aí. Cuba tá ali. É quase os Estados Unidos. Cuba tá ali, ó. Olha a posição. Olha onde ela conseguiria acertar os mísseis nucleares dela. Olha isso. Imagina se dali saem os mísseis ao mesmo tempo para esses lugares aí. Entendeu? Então os Estados Unidos ficou desesperado, mano. Desesperado. E aí a tensão foi crescendo. Foram dias, acho que foram 12 dias ou 13 dias. 13 dias de negociações. Tem até um filme sobre isso, acho que os 13 dias que mudaram o mundo, que abalaram o mundo. Enfim, é um filme que mostra como foi essa negociação e como foi essa tensão mundial. Houve um medo muito grande no mundo todo de se ter uma guerra nuclear. Recentemente até um filme do X-Men brinca com isso. Acho que é o X-Men Primeira Classe, que tem um cara que manipula lá, né? A menina manipula a mente dos caras e segundo o filme eles foram responsáveis pela crise dos mísseis, porque um dos mutantes se alimentava de energia. Então se tem uma guerra nuclear ele ia ficar poderosíssimo. Mas enfim, eles brincam com essa situação que foi muito tensa mesmo. O mundo ficou muito próximo de uma guerra nuclear. Tá? Isso é para você ver como essa escalada bélica vai afetando, né, a convivência no planeta. Outra coisa também que foi muito importante foi a corrida espacial. Porque assim, depois da crise dos mísseis, cara, ficou complicado, né? Você ficar medindo forças através de armas. As duas potências perceberam, olha, uma hora vai dar ruim isso aqui. Então eles começaram a disputar o espaço. Em 57, a União Soviética sai na frente, ela manda o primeiro satélite para o espaço, que entra em órbita, o Sputnik 1, e depois lança um outro tripulado, no mesmo ano, com uma cadelinha, a Laika. É o primeiro ser vivo a ser mandado para fora do planeta. Aí ela circula, também entra em órbita e depois ela volta.
tá? E no ano seguinte, os Estados Unidos conseguem botar o seu primeiro satélite também no espaço, o Explorer 1, em 58. Depois, a União Soviética manda o primeiro ser humano para o espaço, o Yuri Gagarin. É o primeiro ser humano a ir para o espaço, entrar em órbita e voltar. E aí se começa, então, uma coisa pela Lua. E aí, em 69, acho que 20 de julho, se eu não me engano, tem a chegada do homem à Lua. E não só chega à Lua, como o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin. Buzz era o apelido dele, né? Buzz Aldrin. Que inclusive é por causa do Buzz Aldrin que o cara do... o bonequinho lá do Toy Story se chama Buzz. O astronauta se chama Buzz. Chega à Lua e o Neil Armstrong é o primeiro a caminhar fora do planeta, num outro terreno fora do planeta, né? Que é a Lua. Só ele e o Aldrin, eu acho. Acho que ninguém mais desembarcou na Lua, eu não lembro mais. Mas enfim, eles foram o primeiro a caminhar. Botaram a bandeira americana lá, né? E tal. E aí, a partir disso, inaugura o que a gente chama de coexistência pacífica. Os dois países, então, né, continuam nessas disputas, mas umas disputas muito mais de propaganda, né? Uma disputa muito mais para ver quem tem a supremacia tecnológica do que aquela disputa bélica, que pode levar a uma guerra de proporções catastróficas para o planeta. Então, essa coexistência pacífica é assim, ó, a gente vai coexistir aqui meio pacificamente, né? Como uma guerra fria mesmo. É uma guerra fria porque não tem conflitos, não é uma guerra quente, né? Não tem conflito armado. Mas é claro que eles continuam disputando, óbvio, né? Tem muita espionagem, tem muita coisa, e isso mexe muito com o imaginário também da Guerra Fria, né? A questão da propaganda e tudo mais. Então a gente tem aí, na União Soviética, tinha lá os filmes deles, tinha lá também toda a propaganda que se fazia sobre os malefícios do consumismo, os malefícios que o capitalismo traria para a sociedade, para as pessoas. E do lado capitalista também você tinha uma visão de que os comunistas, socialistas não tinham sentimentos, eram muito frios, eram muito mecanizados, não tinham aquela coisa que você pode ver no filme do Rocky 4, né? Que o Rocky vai lutar contra o tamanho do outro, né? Que seria sido todo fabricado, laboratório, bombado e tudo mais. E o Rocky é aquele cara que é o coração, que é a emoção, né? E até os calções aqui, ó. O short do Rocky, a bandeira americana. Aí tem toda uma questão do porquê que ele tá usando esse short e não usava esse short, né? E no filme mostra porque que ele vai usar, né? E aí recentemente, acho que no Creed 2, né? Eu não vi ainda esses filmes do Creed, mas no Creed 2 é o filho desse cara que luta contra o filho de um amigo do Rock, do Apollo. Não vou ficar falando muito para não dar spoiler do filme, mas tem essa aí, a propaganda, totalmente, né? Isso aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui é o Lenin aqui atrás, né? Então ele vai lutar lá na União Soviética, enfim. Se vocês quiserem ver o filme, vejam por si só, que vocês vão entender toda a propaganda capitalista em cima do filme, né? Também muitas coisas sobre como é que seria, né? Porque essa coisa de disputa espacial mexe com a cabeça das pessoas e todo mundo começa a imaginar o mundo, né? Isso aqui em 68 eu acho que é lançado esse filme, né? Falando como seria o futuro da humanidade em 2001. Tá bem distante da realidade, mas era uma coisa que mexia. Essa coisa de avançar tecnologicamente e tal. Como é que vai ser carros voadores, né? A gente tem aquela coisa que se fala muito a respeito dessa disputa, né? Dessa propaganda toda. E também isso vai mexer com a cultura pop, né? A gente tem aqui o Capitão América dos quadrinhos, não preciso nem dizer, né? Olha só como é que ele é. Conhecido como o bandeiroso, porque ele usa praticamente, ele pegou uma bandeira dos Estados Unidos e enrolou nele, né? E é o defensor da liberdade e tudo mais, as histórias são sempre assim, né? Aquela coisa do americano, lutar pela liberdade dos povos, aquela coisa que a gente falou do plano Marshall, né? Da doutrina Truman, os Estados Unidos como grandes guardiões da liberdade do planeta, né? Contra os regimes, né? Que é o caso do comunismo, que busca uma ditadura do proletariado, não seriam regimes democráticos. Então,
essa coisa toda. E também o lado da espionagem, né? O James Bond aí é um grande... Aqui estão todos os atores que já foram James Bond. Que coloca aí toda essa coisa também. Tinha muita coisa da tecnologia, dos aparatos tecnológicos que ele usava, o relógio que fazia não sei o que e tal. Mas é muito do imaginário do que seria espionagem, né? Uma coisa meio glamourosa e tudo, e nem sempre é assim. Tem filmes mais recentes que dão conta de agentes que trabalham infiltrados em organizações criminosas e não tem esse glamour todo aí do James Bond, não. Tá? Mas é o imaginário, é como as pessoas imaginaram ou foram levadas a imaginar as questões que permeavam aí a Guerra Fria. Beleza? Então, a gente termina por hoje, tá? Vamos voltar aí na próxima aula falando sobre a Guerra Fria no mundo e mais especificamente sobre a Revolução Socialista da China e de Cuba, tá? E a gente vai falar rapidinho também porque são dois eventos que demandariam bem mais tempo, mas a gente vai falar nessa nossa próxima aula aí sobre os dois. Tá ok? Um abraço aí, rapaziada. Continuem assistindo as aulas, fazendo os exercícios, anotando suas dúvidas e a gente se vê na live. Tranquilo? Um abração!